Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Nós, fazendo esse estudo do Catecismo da Igreja Católica, nós nos unimos à vontade de Deus, nós nos unimos ao querer do nosso Senhor. E colocamos nesse agir o ensinamento onde que nós somos convidados a chamar Deus de Pai. Hoje nós vamos falar do Antigo Testamento, onde que o parágrafo 684 vai dizer assim: Deus Pai é declarado no Antigo Testamento fonte da verdade. Onde que nós vamos ver lá em Gálatas, capítulo 4, do versículo 6, onde que nós herdamos essa graça diante do nosso Senhor Jesus Cristo, onde que ele nos ensina a chamar Deus de Pai. E, diante deste agir, nós vamos ver hoje no Catecismo. O Catecismo hoje, esse parágrafo, ele está falando sobre o creio, onde que creio no Espírito Santo. E o parágrafo 684, ele é uma continuação. O Espírito Santo, por sua graça, é o primeiro no despertar de nossa fé e na vida que é conhecer o Pai e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. Então o Espírito Santo nos dá essa graça e nós reconhecermos a graça santificante, onde que o nosso coração estremece, o nosso coração reconhece. Então o agir do Espírito Santo nos dá essa graça. Todavia, é o último na revelação das pessoas da Santíssima Trindade. São Gregório Nazianzeno, o teólogo, explica esta progressão pela pedagogia da condescência divina. O Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai, mas obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho, fez entrever a divindade do Espírito. Agora o Espírito tem direito de cidadania entre nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo. Com efeito, não era prudente, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, proclamar abertamente o Filho, e quando a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentar o Espírito Santo, como um peso suplementar, para usarmos uma expressão um tanto ousada. É por meio de avanços e de progressões, de glória em glória, que a luz da Trindade resplandecerá em claridades mais brilhantes. Queridos irmãos, é uma graça muito grande, onde que nós vemos aqui a progressão diante da humanidade, do não querer de Deus, a presença de Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós somos agraciados quando nós nos abrimos para essa graça, a graça de acolher, acolher a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida, e o mover do Espírito Santo nos ilumina para enxergar toda essa graça. Então, quando nós nos abrimos, permitimos, nós deixamos ser conduzidos. Mas a maior graça é quando nós somos batizados, nós recebemos em nós essa graça santificante. Que quando jorra na cruz o sangue e a água do nosso Senhor Jesus, ali nasce a Igreja de Cristo, ali nasce o novo batismo, como disse, é o batismo do Espírito Santo. Que quer dizer o quê? Quando Jesus ali, ele abre as portas do céu para nós, o sangue e a água, nós ali somos agraciados com a porta do céu aberta para nós. De que forma? Nós, quando somos batizados quando criança, nós passamos de criatura a filhos amados de Deus. Então, o batismo dentro da Igreja Católica não é um batismo de arrependimento, certo? É um batismo onde que nós somos agraciados com o derramar do sangue, o derramar da água e do sangue do nosso Senhor Jesus, nos acolhendo como filhos amados, e o mover, o caminhar desde a nossa infância, na catequese, ali na Santa Eucaristia, na confissão, nos sacramentos, nós nos unimos a Cristo.
e nós aderimos ali uma confirmação. Por isso que a Crisma, ela vem confirmar o teu eu aceito o Senhor, eu me coloco diante de Deus, eu vou caminhar com o Senhor. Então, irmãos, todos nós, a partir do batismo, nós somos filhos amados de Deus. Então, por isso que todos nós somos convidados a ser batizados, para que nós sejamos filhos amados de Deus e que nós acolhamos a graça que nos foi dado de graça, mas acolha no nosso sim, renunciando a Satanás, ali os pais, os padrinhos, nós renuncio a Satanás. E até depois a gente tem a confirmação dessa renúncia lá na Crisma, onde que nós renunciamos novamente e nós aderimos a Deus, que é o nosso Senhor. Queridos irmãos, é uma graça muito grande dentro do agir, do mover da Igreja de Cristo, nos sacramentos e nessa graça que hoje é Deus Pai é declarado no Antigo Testamento fonte da verdade. Vamos pegar nossa palavra em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, confirmando tudo que nós falamos agora. Vamos pegar o versículo 4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Já não és escravo, mas filho. Se és filho, então também herdeiros por Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, com esse agir, sinta-se um filho amado de Deus. Coloca a mão no teu coração. Fala assim, Senhor, eu me sinto amado. Eu me sinto seu filho. Porque o meu coração estava como que gelado, frio, sem vida. Sabe, irmãos, no momento que eu coloquei a mão no meu coração, minha mão pegava fogo. O aquecer. E neste momento, quem colocou a mão no seu coração está aquecendo o teu coração. Você está sentindo queimar como um fogo abrasador. A mão esquentando o teu coração, esquentando a tua alma, esquentando o teu agir. O amor de Deus é tão forte, tão penetrante neste exato momento, com a confiança de Deus que é Pai, que você colocou agora a mão no teu coração. Este coração está abrasando, está tendo uma nova vida. Obrigado, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, de chamar o Senhor de Pai, acolhermos essa paternidade, acolhermos a Tua bondade, a Tua verdade na nossa vida, Senhor. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos, que Deus abençoe. 5 minutinhos a gente entra com o Evangelho do dia. Novamente aqui na live, né? Que Deus abençoe. Um abraço a todos, que Deus ilumine a vida de cada um que está aqui conosco, que estaremos em oração por cada um de vocês. Um grande abraço.